Hoje, domingo 7 de junho de 2020, houve protestos contra e favorável ao presidente da República, favorável ao governo do senhor Jair Bolsonaro. Eu acho importante que esses protestos aconteçam em ambos os lados para que o presidente não tenha a impressão de que ele é um rei, de que ele está livre para fazer o que desejar. Porque não pode ser assim numa democracia. O presidente ele tem limites impostos pelas leis e pelas regras, etc. Tiranias, o líder tem todos a liberdade de fazer o que quiser. É assim, por exemplo, na Coreia do Norte. Não pode, não é e não deverá ser assim no país. Então é bom que se tenha oposição, é bom que se tenha críticas, etc. Bom, o fato mais importante aí, na minha opinião, é que não deve haver, né, para quem está organizando, tem que ficar atento para que não haja vandalismo. Porque é evidente que vandalismo não é aceitável. E o vandalismo, ele colocaria, enfim, essas manifestações. É nisso que o presidente aposta. Ele aposta que haja vandalismo, porque dessa maneira ele poderá sufocar essas manifestações. Essa é a questão. Então, eu concordo plenamente e acredito, evidentemente, que é muito bem-vindo. E, claro, eu tenho. Me perdoe, mas eu quero discordar de algo. As pautas, as reivindicações ali, está ótimo, é mais ou menos aquilo. O que eu discordo é o fora Bolsonaro. Bom, e você não é favorável ao fora Bolsonaro? Eu, pessoalmente, não. Eu acho que nós não devemos pedir fora Bolsonaro. Nós não devemos pedir impeachment. A manifestação ela deve acontecer, ela deve pressionar para que o presidente governe defendendo e respeitando a democracia. A verdadeira democracia, não é essa que eles querem por aí. Porque para o presidente e seus apoiadores ali mais fiéis, por exemplo, o governo militar de 64 e 84 foi uma democracia. Nós sabemos que não foi. Né? Então eles são fãs ali do AI-5, inclusive o filho do presidente pediu a volta do AI-5, não sei se vocês lembram disso. Então, a pauta deveria ser que o presidente governe respeitando e, sobretudo, defendendo a democracia, a Constituição e os poderes constituídos, e não o fora Bolsonaro. Eu penso que há esse erro aí. Por quê? Porque tirar um presidente antes do seu mandato é uma ruptura. Essa ruptura ela não faz bem à democracia. É bom vocês darem uma olhada nos países da África, por exemplo. A maioria ali daqueles países que passam pelas piores dificuldades econômicas, em geral os presidentes não completam os seus mandatos. Então isso não é bom. O presidente Bolsonaro está fazendo um bom, péssimo governo, ele deve continuar até o fim? Na minha humilde opinião, acho que ele deve continuar até o fim. O que nós precisamos sim manifestar contra, nós temos que fazer as devidas manifestações para que ele governe dentro da democracia, respeitando o Estado democrático e de direito. Isso que é importante. Né? Eu acho que essa deve ser a reivindicação. Reivindicação contra o racismo, claro, é bem-vinda. Reivindicação, todas as pautas ali. Eu discordo apenas do fora Bolsonaro. Então, eu não acho que deve ser essa pauta, o fora Bolsonaro. Né? Essa é a minha opinião também, claro. Tem gente que discorda e quer o fora Bolsonaro. O governo e seus apoiadores, ali, o presidente, aliás, e seus apoiadores, sempre traz à tona, sempre diz sobre o número de votos que o presidente teve na eleição, que ele foi eleito democraticamente. Verdade, foi eleito democraticamente, com urna eletrônica, que ele dizia que não funcionava, etc. e tal. Mas esses votos não representam a totalidade dos brasileiros. É a maioria dentro das regras do jogo democrático. Nem é a maioria absoluta, né? A maioria dos votos possíveis. Não é.
Lembrando que o presidente Lula teve mais voto que ele. A Dilma teve uma grande votação também, certo? Então não me vem apontar número de votos como sendo ali a chancela para fazer arroubos autoritários. Não, isso não está certo, ok? Então, o número de votos, e a gente respeita, eu pessoalmente respeito a eleição, foi eleito democraticamente e deve governar até o fim. A hora deve governar, sim, respeitando a democracia e o Estado Democrático de Direito. Não só respeitando, mas sobretudo defendendo. É isso que precisa. Eu acho interessante quando o pessoal faz defesa aí do presidente, e quando a gente critica, porque crítica é aceitável e é bem-vindo em democracias. Quem critica, por exemplo, os palavrões, né, aquele vocabulário chulo que o presidente usa, eles dizem: bom, prefiro aquele vocabulário chulo e honesto do que alguém que fala bonito e seja desonesto. Como se uma coisa se opôsse à outra, né? Como se não fosse possível você ser elegante, falar bem e ser honesto, né? Eu não entendo essa questão, honestamente, ok? Então, para finalizar, é isso que eu queria deixar registrado aqui. E que fique claro, não deve haver vandalismo, não deve haver o fora Bolsonaro, na minha humilde opinião, o fora Bolsonaro. Vandalismo não é minha única opinião, é fato, não pode acontecer mesmo, ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.